não tem jeito, se a gente for falar de jornalismo esportivo digital ou jornalismo esportivo e as mídias digitais, e não falar do Twitter. Olha, lamento muito para as pessoas que acham que lá é um terreno inóspito, que é um lugar, um antro de questões polêmicas. Gente, lamento, isso você pode fazer se você não for jornalista. Mas se você for jornalista, e principalmente nessa área que a gente está falando agora, o jornalismo esportivo, você tem que esquecer esses seus preconceitos em relação ao Twitter e você precisa entrar no Twitter. Semanalmente a gente vem recebendo números e dados, né, que mostram como é que está oscilando as hashtags, como é que estão as trend topics. Isso tudo a gente vai falar ao longo do tempo para vocês em vários momentos para poder esclarecer como vocês podem usar isso melhor. Mas, por exemplo, em 2020, depois eu vou passar os dados bonitinhos de qual foi a empresa que mandou para a gente esses dados, o futebol foi uma das coisas mais mencionadas no Twitter. Então não tem jeito. Lamento, tente mudar os seus conceitos em relação a essa rede, porque no mínimo você precisa aprender a usar. Se você não quiser usar, ok, a gente até dá um desconto, mas que você precisa entender como usar, não há como fugir. Eu até preparei aqui uma colinha, porque como eu adoro esse assunto, vocês sabem que eu moro no mundo real, mas geralmente eu estou hospedada lá no Twitter, onde a gente ouve de tudo, vê de tudo e acompanha tudo, né? Então isso a gente agradece ao Jack Dorsey, Noel Glaze, Biz Stone e Evan Williams, que foram os 4 caras que criaram o Twitter lá atrás. Só para vocês terem uma ideia, ele surgiu mais ou menos em 2007, né? Eu vou dar esses dados mais certinhos, mas isso no fundo, a gente vai aprendendo no texto de uma forma geral, não nesse nosso bate-papo. Mas só para vocês terem uma ideia, atualmente são 347 mil tweets por minuto que entram. Se esse número não te chama atenção e não te impressiona para que você entenda a rede, aí eu já não posso fazer mais nada, porque abrir a sua cabeça e enfiar isso lá dentro eu não vou poder, né? Mas eu espero que assim, falando como a gente lida tão bem com essa rede, que a gente possa convencer a vocês que é uma rede que precisa ser usada. Aos pouquinhos eu vou contando para vocês, e inclusive já no próximo vídeo eu vou falar sobre as várias ferramentas. Nesse primeiro a gente vai mostrar um pouquinho algumas áreas escondidas que existem no Twitter que talvez muita gente conheça e outras pessoas não. Também a gente tem estudado o que vai acontecer com as contas verificadas, o processo que deu uma interrompida e que vai ser retomado em breve para saber por que eles mudaram essa questão das contas verificadas ou não e daí por diante. É muito assunto. Então, para começar esse assunto, eu queria fazer uma reflexão com vocês que vocês podem fazer assim que acabar. O que vocês devem fazer? Como é o meu perfil? O que eu tenho lá? Qual é a minha imagem de capa, qual é a minha imagem de perfil e qual é a minha descrição que está ali. Colocando para vocês como exemplo, há alguns anos atrás, eu não tinha nem nome no Twitter. Meu nome era @fimdejogo. É interessante, viu? Porque fim de jogo é uma expressão masculina, mas todo mundo me chamava de @. Aliás, eu não chamo. Então, o que acontece? Eu vi que ali era um momento, depois que eu difundi bastante o nome do @fimdejogo, ou da @fimdejogo, era a hora das pessoas começarem a saber meu nome. Como? É só você acrescentar a sua descrição lá no perfil do Twitter. Então, a primeira coisa que eu deixo para vocês, olhem o perfil que vocês têm, vejam como é que está a descrição, vejam como está a foto e analisem. Será que eu me seguiria? Não sei. Então essa é a primeira dica de hoje. Depois a gente vai conversando mais assuntos sobre o Twitter, que é a nossa paixão aqui na área do jornalismo esportivo e as mídias digitais. Bom, tem várias formas de vocês acessarem o Twitter, né? Tanto faz ser pela plataforma, pelo desktop aqui normalmente, como eu estou mostrando para vocês, como pelo aplicativo do Twitter no celular. No Brasil, 70% das pessoas acessam o Twitter basicamente pelo celular. Só que tem várias coisas que você só consegue mexer por aqui. Não o perfil, tá? A edição do perfil você pode fazer pelo seu celular. A dica é, essa foto aqui que você coloca, que seria uma foto de capa, ela tem tamanho de 1.500 de largura por 500 de altura. E no caso, a fotinho de perfil mesmo, que é a sua foto, ela tem 400 por 400, é o ideal.
Agora, por favor, não deixem aquele bonequinho vazio, não deixem nada que não possa identificar vocês. Aqui a gente está usando com máscara, né? Obviamente pelos motivos da pandemia, mas alguma forma você ter uma identificação dessa foto sendo real sua é melhor, né? E eu vou mostrar então aqui uma área que só dá para ver pelo desktop, que não dá para ver pelo celular. Que a gente vem aqui no mais, nem todas as contas atualmente tem várias dessas opções aqui, ó. Acabei de ver um negócio aqui que eu vou acessar que está como novo, ó. Boletins informativos. Já vou descobrir o que é para depois passar para vocês. Mas vamos aqui às estatísticas, tá? O Twitter, em todas as contas, ele permite que você acesse e você monitore os seus dados, se você mesmo que seja uma coisa comercial, que seja algo para você entender o seu público, etc, né? Então a gente pode aqui vir para os tweets para você definir qual o período que você quer. Ó. Aqui a gente tem os últimos 28 dias, que é o que a gente chama de default, todo mundo entra com esse mesmo número, mas você pode escolher, ó, mês ou o período que você quiser, até um determinado período, acho que até outubro só. Então vamos ver aqui mês de janeiro. Na hora que você entra no mês de janeiro, fica aparecendo aqui, aonde você tem as barras de alcance dos seus tweets. Então, em janeiro, eu tive mais ou menos 513.800 impressões, ou seja, pessoas que viram as minhas postagens. O meu dia de destaque foi o dia 30 de janeiro, com cerca de 110 mil pessoas que viram meus tweets. Aqui, você vai olhando, e eu sugiro a vocês que vocês descubram, fuçem, pesquisem, porque é uma delícia ver isso. Vocês podem ver os tweets de destaque, né? Quem promoveu, no caso aqui a gente não usa quase tweet promovido, mas você pode ter o tweet promovido, que é o Tweet Ads, né? Os engajamentos, as impressões. E a gente aqui nos tweets, na página de entrada, por exemplo, deixa eu dar uma carregadinha para vocês verem, ele vai me dando em ordem, né? Qual foi o tweet que teve um número maior, né, os últimos. Olha só que interessante aqui. Esse que eu fiz uma pergunta, algum colega estava na tribuna de imprensa no Maracanã no dia da final da Libertadores, 2.000 pessoas leram isso. Ninguém me respondeu. Ninguém respondeu, hein? Isso é estranho. Mas vamos ver aqui os tweets e respostas. Os tweets com pessoas que interagiram com ele ou viram de alguma forma. E aqui os tweets em destaque. Vamos ver o que aparece em tweets em destaque, deixa ele carregar. Olha, o tweet que teve maior alcance foi um que eu disse que a vida está mostrando que existem caminhos que a gente não imagina e nas horas que a gente precisa. Vou ser vovó. Tá vendo só? O meu tweet que eu vou ser avó é o que teve 35 mil pessoas alcançadas. Tá vendo só como a gente fica surpresa com as histórias que acontecem pelo Twitter? Então eu sugiro que vocês, retomando aqui, ó, só para recapitular, entrem aqui no perfil de vocês, cliquem no botão mais e acessem estatísticas. Experimentem que vocês vão ver que tem muita coisa para descobrir por lá.